isso começou a surgir, sobretudo em 2022, com a invasão da Rússia à Ucrânia, que é o tal do debate, o temor sobre a Terceira Guerra Mundial, né. Até pouco tempo atrás a gente contava quase como se fosse uma fantasia, uma analogia, né, a possibilidade de uma Terceira Guerra Mundial, de que se houver uma próxima guerra mundial, ela será total, ela será catastrófica. E parece, agora sem exageros, que a gente caminha para uma crise bastante aprofundada dentro do imperialismo, né. A gente sabe que a guerra mundial elas ocorreram historicamente por confrontos imperialistas, né, então que se levou a últimas consequências, né, as questões militares. Eh, e a gente até estava conversando sobre a questão da ascensão da China, etc. Então tem esses 2 cenários, que é de um lado tem estourado guerras, tem surgido conflitos militares abertamente, cada vez maiores parece, cada vez mais intensivos, né, a gente está vendo o genocídio em Gaza, que não acabou ainda, né, ele segue em andamento, a gente está vendo uma guerra que parecia curta, mas está se prolongando na Ucrânia. Tem uma série de outras greves, tipo, greves não, de guerras, no mundo afora. E tem esse segundo elemento da análise, que é o fato de que o imperialismo ele está entrando em crise. Ele tem atritos cada vez maiores, especialmente com os dois maiores gigantes. Estados Unidos certamente ainda é o maior, mas a China, como você bem colocou, está em ascensão. Tem o declínio japonês e europeu também na balança, né? Então, parece que algumas coisas da fórmula da guerra mundial, sem sensacionalismos aqui, mas parece que ela tá se desenhando de alguma forma, né. Não sei como é que é a leitura de vocês, ou tu acha que eu tô exagerando quando eu tô colocando essa questão? Qual que é a leitura? Não, muito pelo contrário, Thiago, já se começa a discutir isso abertamente, né, que alguns elementos, que podem levar a uma guerra mundial começam a se colocar na ordem do dia. Então, essa crise, da ordem imperialista mundial, sem sombra de dúvida, nos leva a pensar nisso, né. Se ela quando ela vai acontecer ou se ela vai de fato acontecer, bom, é difícil a gente a gente falar sobre isso. O que a gente pode dizer é que, as potências imperialistas do mundo, com os Estados Unidos à frente, é claro, depois da Rússia, mas há um movimento da China se fortalecendo não só economicamente, mas também militarmente, né, e o próprio imperialismo europeu que agora acordou, digamos assim, que não talvez não tenha a proteção que sempre teve desde o pós-guerra, pós Segunda Guerra Mundial, dos Estados Unidos, então que começa também a se rearmar, e essas disputas, obviamente, elas vão estar colocadas na ordem do dia. E essas disputas, quando elas extrapolam o campo econômico, como agora, dos Estados Unidos na Venezuela e agora no Irã, a Rússia na Ucrânia, enfim, elas, elas vão para o campo militar, elas vão para a guerra. Isso é uma das formas, historicamente falando, que o do imperialismo se impor, né. Então a gente vê que é possível sim, no futuro, se a crise se agudizar, se a crise aumentar, se a China continuar encostando nos Estados Unidos, a Rússia continuar se fortalecendo, os países imperialistas europeus, com a Alemanha à frente, se rearmarem, é possível que a gente viva uma terceira guerra mundial. Ela vai ser nuclear? Bom, não sei, não sei, porque hoje, eh, os Estados Unidos não têm mais o monopólio da bomba nuclear. Nós temos alguns países com bombas nucleares, né, sobretudo os países imperialistas. Então, inclusive, essa é verdade, é uma das tentativas dos Estados Unidos e também de Israel, que tem bomba nuclear, de tentar impedir o Irã de ter bomba nuclear, né. Agora, eu tenho visto alguma coisa na internet, alguns especialistas falando, inclusive ex-militares americanos, que os Estados Unidos deram um tiro no pé. Deram um tiro no pé por vários motivos. Em primeiro lugar, por conta dessa resistência que ainda está sendo colocada pelo Irã, a gente não sabe até quando vai, mas é maior do que eles esperavam. Pelo fato deles terem matado o Khamenei e achando que cortando a cabeça da cobra o corpo se perderia. Bom, saiu o Khamenei e entrou o filho, né, que o Trump anteriormente tinha dito que não era bem-vindo. Eles foram lá e colocaram o filho do Khamenei. Se antes
a morte, o assassinato do Khamenei leva nos parece, uma unidade em torno do regime iraniano, um apoio ao regime iraniano, porque no primeiro dia de bombardeio, os Estados Unidos e Israel acertaram uma escola de meninas e mataram mais de 140 meninas, 140 crianças no primeiro dia de bombardeio. Veja que se fosse o oposto, a imprensa mundial teria enlouquecido, mas eles tiveram todos os cuidados com as palavras para anunciar a morte dessas meninas no Irã. Então, a morte do Khamenei, a morte de mais de 140 meninas no Irã, isso tudo unificou o apoio ao regime em busca de vingança. Para isso, o filho do Khamenei, né? Afinal de contas, o pai foi assassinado nesse bombardeio. Então, nos parece que alguns analistas colocam, né, que os Estados Unidos deram um tiro no pé ao matar o Khamenei, por exemplo, porque o Khamenei morre como um mártir da luta anti-imperialista. Ele já era uma pessoa de idade, 84 anos, se não me falha a memória, e os Estados Unidos então deram esse prêmio para ele e, ao mesmo tempo, o fortalecimento do regime que eles diziam que queriam derrubar. Então, isso faz com que o Irã, inclusive, dê força ao regime dos ayatolás para se manterem. Então, a guerra mundial está colocada? Eu não sei, nós vamos ter que acompanhar a dinâmica, da economia, a dinâmica da luta de classes, né, para ver, porque se em permanecendo a crise econômica, em permanecendo essa disputa Estados Unidos-China, mas com Rússia correndo por fora, com o imperialismo europeu correndo por fora, liderado pela Alemanha, né, que é a maior potência da União Europeia. Lá na frente, tenho certeza que a gente já tem observado uma decadência do imperialismo japonês. Tenho certeza que o Japão não vai querer ficar para trás. Tenho certeza que a Alemanha não vai querer ficar para trás, perder mercado para os Estados Unidos. Tenho certeza que a Rússia não vai querer perder mercado para os Estados Unidos. Então, obviamente que, em última análise, a gente pode dizer que uma guerra mundial, a depender do desenvolvimento da economia e da luta de classes, é possível que ela ocorra sim, né. A gente já viu 2 acontecerem, a gente sabe que a burguesia não liga para a classe trabalhadora, não liga para os filhos da classe trabalhadora que vão morrer como soldados nessas guerras, já fizeram 2, e para que eles possam manter a sua riqueza, eles estão dispostos sim a matar os filhos da classe trabalhadora numa nova guerra mundial. Não à toa essa guerra no Irã é um exemplo disso, né, todas as guerras e invasões que os Estados Unidos se meteram são exemplos disso.